Madrugada de violência em São Luís. Bandidos atacam uma delegacia e queimam 4 ônibus. 5 pessoas ficam feridas gravemente, entre elas 2 crianças. O governo do Maranhão diz que a ordem dos atentados partiu de um presídio ocupado pela polícia. A justiça aceita o pedido do Ministério Público. E a mãe do menino Joaquim volta para a cadeia no interior de São Paulo. O padrasto continua preso. A Polícia Federal encontra pistas que podem levar aos homens que desapareceram numa reserva indígena no Amazonas. Sobe para 13 o número de mortos nas tempestades de neve que atingem os Estados Unidos. Michael Schumacher completa uma semana em coma induzido. E você vai ver também. O MEC divulga as notas do Enem. Os destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o voo da liberdade. Papagaios resgatados de traficantes são devolvidos à natureza no Nordeste. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional começa hoje com imagens de uma noite de violência em São Luís do Maranhão. Bandidos atacaram uma delegacia e queimaram 4 ônibus. 5 pessoas ficaram feridas gravemente, entre elas 2 crianças. O governo do estado diz que a ordem para os ataques partiu de dentro da penitenciária de Pedrinhas. Na recepção do hospital, parentes das vítimas estavam revoltados com a violência dos ataques. Muito revoltante, entendeu? Eles não respeitam nem a cara de uma criança. Não é triste não, é doído, é doloroso, tá? Ver uma criança de 6 anos sendo queimada. Foi uma noite de terror em São Luís. Uma delegacia foi atacada com tiros. 4 ônibus foram incendiados em pontos diferentes da cidade em uma ação simultânea de bandidos. O caso mais grave foi na Vila Sarney Filho, na periferia de São Luís. O ônibus com 28 pessoas parou num ponto. Segundo testemunhas, um homem entrou com uma arma e mandou os passageiros descerem. Em seguida, do lado de fora, os comparsas começaram a jogar combustível no ônibus e atearam fogo. Os passageiros, entre eles 2 crianças, que estavam na parte da frente, tiveram dificuldade para sair e foram atingidos. Tinha criança caída no chão e foi tudo, eles queimaram logo as passagens, as entradas, as portas, jogaram fogo e foi aquele tumulto. A gente estava pensando, eu no momento pensei que eles iam botar a gente para fora para matar todo mundo. Todas as vítimas foram trazidas para este hospital em São Luís, 4 delas em estado grave. A mãe das crianças também corre risco de vida. A menina Ana Clara, de 6 anos, teve 98% do corpo queimados. Segundo a Secretaria de Segurança do Maranhão, a ordem para os ataques partiu de dentro da penitenciária de Pedrinhas. O presídio, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, vive situação caótica, dominado por facções criminosas. Desde outubro, depois de uma rebelião que terminou com a morte de 9 presos, a Força Nacional de Segurança ocupa o presídio. Esta semana, mais 2 presos foram mortos e 1 conseguiu fugir. O Estado é mais forte e sempre mostrou isso. Na outra ocasião, nós prendemos todos os responsáveis por aquelas ações e faremos isso também dessa vez. 5 menores suspeitos de participação nos ataques foram apreendidos. Um homem com passagens pela polícia e que já esteve na penitenciária de Pedrinhas também foi preso. Agora nós vamos direto a São Luís, ao vivo, com o repórter Alex Barbosa. Boa noite, Alex. Qual é a situação aí na cidade neste momento? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Geraldo. Olha, o clima é de bastante apreensão por aqui. A polícia montou barreiras em vários pontos da cidade. Mesmo assim, a população tem evitado sair de casa. Os motoristas e cobradores também estão amedrontados com o que aconteceu e o sindicato informou que eles cruzaram os braços desde as 6 horas da tarde. Vão permanecer assim até as 5 horas da manhã. Portanto, não tem ônibus circulando aqui à noite e à madrugada aqui na capital maranhense. Essa operação de paralisação dos ônibus deve continuar pelos próximos dias, segundo o sindicato, até que a polícia dê uma resposta sobre um aumento de efetivo nas ruas aqui da capital maranhense. Olha, das 4 pessoas internadas, 3 continuam em estado bastante grave. As 2 crianças foram transferidas para o hospital com maior estrutura. Hoje, uma testemunha acabou dando detalhes sobre a ação dos bandidos e revelou que a mãe das crianças chegou a pedir e implorar para que o bandido poupasse as crianças, mas que mesmo assim o bandido acabou jogando combustível nas crianças e também na mãe. Alexandre, Heraldo. As informações de Alex Barbosa, diretamente de São Luís. Voltou hoje para a prisão a mãe do menino Joaquim, encontrado morto em novembro do ano passado no interior de São Paulo. A Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva contra ela e também contra o padrasto do menino, que já estava na cadeia. A psicóloga Natália Ponte voltou a ocupar uma das celas da cadeia de Franca, no interior de São Paulo, de onde saiu há pouco mais de 3 semanas
depois de ficar 31 dias presa. Ela estava na casa dos pais na cidade de São Joaquim da Barra. Natália Ponte chegou por volta das 2 da tarde aqui na cadeia de Franca. O promotor que cuida do caso pediu a prisão preventiva da psicóloga por considerar que ela foi omissa ao manter o filho na mesma casa onde vivia com o padrasto, denunciado pelo crime. Para o Ministério Público, Guilherme Longo, viciado em cocaína, já tinha manifestado sinais de violência e de que não gostava do enteado. O padrasto do menino, preso desde o dia 10 de novembro, também teve a prisão preventiva decretada. Ele deve ser transferido na semana que vem da cadeia de Barretos para uma penitenciária. Natália Ponte e Guilherme Longo foram denunciados na quinta-feira por homicídio doloso triplamente qualificado. A investigação da polícia apontou que o padrasto matou Joaquim, de 3 anos, com uma superdosagem de insulina e depois jogou o corpo em um córrego, perto da casa da família, em Ribeirão Preto. O corpo do menino só foi encontrado no Rio Pardo, em Barretos, 5 dias depois do desaparecimento. Hoje, o advogado de Guilherme anunciou que vai pedir a revogação da prisão. Não se tem nem sequer indícios de autoria, a não ser presunção sem nenhuma comprovação técnica ou fática. A justiça deve decidir semana que vem se vai acusar o casal por homicídio triplamente qualificado. A família de Natália Ponte substituiu hoje o advogado dela, mas ainda não revelou o nome do novo defensor. 2 crianças morreram hoje vítimas de acidentes em piscinas. Um menino de 7 anos estava hospedado com a família neste condomínio, em Caldas Novas, no interior de Goiás. No primeiro dia do ano, ele brincava na piscina quando foi sugado pelo ralo. O braço ficou preso, o que o deixou submerso por quase 10 minutos. A criança ainda foi levada para Brasília, mas não sobreviveu. Em Belo Horizonte, uma menina de 8 anos brincava ontem no toboágua de uma das piscinas deste clube. Segundo a polícia, o cabelo dela ficou preso a um tubo que suga a água. A morte foi essa madrugada. A piscina foi interditada. A diretoria do Jaraguá Country Club lamentou a morte da criança e informou que está empenhada no esclarecimento do acidente. Em relação à morte do menino em Goiás, Caldas Novas, a síndica do condomínio disse que a piscina passou por uma vistoria há quase um ano. A polícia investiga o caso. 5 pessoas morreram no acidente na BR-040 em Lusiânia, no estado de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 carros bateram de frente. Das 6 pessoas da mesma família que estavam neste carro, 5 morreram. Os 2 homens que viajavam no outro veículo, dos 2, um está internado em estado grave. Em Boa Vista, a Polícia Federal encontrou pedaços de um carro que pode ter sido usado pelos 3 homens que teriam desaparecido em terras dos índios Tenharim. As peças do carro estavam todas queimadas. Um farol e um pedaço de chassi foram encontrados a 2 quilômetros da margem da Transamazônica, mata adentro. O mau tempo e a floresta fechada dificultam as buscas. Foram mais de 30 horas até os policiais chegarem às primeiras pistas. Além das peças do carro, os policiais encontraram garrafas e um facão e acreditam que a análise das digitais deixadas nos objetos poderá ajudar na identificação. Daqui as peças serão levadas para o setor técnico-científico da Polícia Federal em Porto Velho para averiguar se elas são mesmo do veículo em que os 3 homens estavam utilizando no dia 16 de dezembro, quando desapareceram. A tensão na região ainda é muito grande. Desde que moradores de Apuí atacaram a aldeia, há 5 dias, 300 homens das forças de segurança estão na região. No Chile, um protesto que uma estudante indígena acabou em pancadaria ontem à noite. Manifestantes botaram fogo em um caixa automático e fizeram barricadas no meio da rua. A polícia usou jatos de água. Em 2008, um jovem foi morto pela polícia durante uma manifestação de índios Mapuche para exigir a retomada das terras dos antepassados deles. Um laudo sobre a morte do astro da série de filmes Velozes e Furiosos indica que nem ele, nem o motorista do Porsche que se acidentou estavam sob influência de drogas ou álcool. O carro em que estavam Paul Walker e o amigo bateu a 160 km por hora e pegou fogo. O acidente foi em novembro, na Califórnia. Um laudo anterior havia afirmado que Walker morreu pelo impacto e pelos ferimentos provocados pelo fogo. O alemão Michael Schumacher completou hoje 7 dias em coma induzido. A família do heptacampeão mundial de Fórmula 1
criticou as informações veiculadas sobre o estado de saúde do ex-piloto. Num sábado chuvoso, a família visitou o ex-piloto no hospital, mas sem dar nenhuma declaração. A porta-voz da família divulgou uma nota informando que o ex-campeão de Fórmula 1 permanece em estado crítico, mas estável, e que qualquer informação que não parta dos parentes ou dos amigos é mera especulação. Essa declaração foi para rebater informações surgidas ontem de que Schumacher estaria fora de perigo ou ficaria com sequelas. Hoje, o jornal alemão Bild divulgou uma entrevista com o médico Johannes Peil, que atendeu o ex-piloto em 2009, quando ele caiu de moto. Segundo o médico, essa queda provocou o rompimento de uma artéria do cérebro, mas isso não afeta a possibilidade de recuperação de Schumacher. Agora à noite surgiu uma novidade no caso. Segundo a imprensa francesa, um turista alemão gravou a queda de Schumacher usando um celular. Ele estava no local do acidente fazendo imagens de um amigo. Schumacher apareceu em segundo plano, no fundo, e caiu. O turista alemão estaria disposto a apresentar o vídeo para a polícia e prestar depoimento. Ainda segundo a imprensa francesa, ele garantiu que Schumacher esquiava devagar, a no máximo 20 km por hora, o que confirmaria a versão apresentada pela família do ex-piloto. E amanhã o Fantástico reproduz o trajeto percorrido por Schumacher no dia em que ele se feriu gravemente. O instrutor desceu com a câmera do alto da pista até o ponto exato do acidente. Exatamente ao lado de onde as pessoas estão passando. Foi exatamente ali que aconteceu o acidente. E o repórter Roberto Kovalik encontrou brasileiros que passaram pelo local durante o resgate. A gente viu ele deitado no chão, com esses 4 socorristas em volta. Você guarda muita informação importante no seu celular? O que aconteceria se você perdesse o celular? O primeiro Fantástico do ano traz uma experiência reveladora. Telefones foram preparados, deixados em lugares públicos e depois rastreados para saber o que as pessoas que encontram os aparelhos fazem com eles. E a Mega Sena da virada, hein? A gente vai contar cada história. Esse comerciante ganhou cerca de 6 milhões de reais. Você acredita que faltou isso aqui para ele gastar o dinheiro do bolão em outra coisa? Eu ia tomar uma cervejinha por 50 reais, né? A fantástica história do homem que treina onças órfãs para devolvê-las à natureza. E vem cá, vai, te ajudo. Tá pesado, né? E o mago da cozinha tá de volta servindo para celebridades os pratos mais malucos. Tem até formiga no cardápio. É estreia, é ano novo, é fantástico, é amanhã, é depois do Faustão. Veja a seguir, sobe para 13 o número de mortos nas tempestades de neve que atingiram os Estados Unidos. Turistas passam 2 horas presos no trem do Corcovado, no Rio. E os paulistanos lotam parques e piscinas no primeiro sábado do ano. Muitos turistas que estão no Rio de Janeiro, sede da final da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, têm passado por algumas dificuldades. Ontem, uma pane no trem do Corcovado deixou passageiros parados no meio do caminho. E quem já estava lá no alto não tinha como descer. Quem deixou para comprar a passagem hoje teve que esperar mais de 4 horas para subir o Corcovado de trem. Muito demorado para comprar, demorado para esperar. Lá em cima, espaço apertado para fotografar e contemplar a bela paisagem. Emocionante. Mas nem todos vão embora satisfeitos. A estrutura tem que melhorar bastante, né? Na noite de ontem, muitos visitantes viveram momentos de tensão no caminho do Corcovado. Nós estamos a cerca de 400 metros do Cristo Redentor. O trem que descia o Corcovado parou nesse trecho por volta de 7h30 da noite, estava lotado. E aqui, segundo alguns passageiros, todos ficaram por quase 2 horas, sem luz, sem água e sem informação. Calor do caramba lá dentro. É um calor. Desrespeito com todo mundo. 115 passageiros aguardaram até a chegada de funcionários que identificaram uma pane no sistema elétrico de acionamento dos freios. No escuro, foram transferidos para outro trem. Não tinha lanterna pra gente, era uma câmera do celular, uma luzinha do celular para passar de um trem para o outro. Outros 300 turistas ficaram no alto do Corcovado sem ter como voltar. Na bilheteria, houve confusão. Então você me devolve meu dinheiro, eu não vou aceitar metade. Não, eu fiquei 2 horas preso. O dinheiro foi devolvido. Esse porta-voz da empresa disse que a manutenção é feita diariamente, mas reconhece que os trens são antigos, de 1970,
e apresentam panes com frequência. Já está no edital a compra de novos trens. E aí sim, a gente acredita que nós estamos querendo fazer isso há mais ou menos há 9 anos, acreditamos sim que com a compra de novos trens poderemos prestar o melhor serviço para o nosso turista. Na última semana, visitantes vêm enfrentando muito calor e longas filas em pontos turísticos do Rio, como o Pão de Açúcar. O titular da delegacia de Copacabana foi afastado depois que turistas tiveram que procurar numa caixa de papelão documentos e cartões de crédito furtados na virada do ano. Apesar dos problemas, muitos aproveitam as férias e levam uma lembrança positiva da cidade. É a primeira vez que a gente está subindo, a gente está conhecendo e a gente já está maravilhado com tudo. Uma vista maravilhosa. O calorão dos últimos dias tirou o paulistano de dentro de casa. E para refrescar, milhares de pessoas enfrentaram até filas quilométricas para dar um mergulho na piscina. Os parques também ficaram lotados. Hoje não foi dia de ficar em casa. Na cidade de asfalto e concreto, os quase 31 graus registrados pelos termômetros não fizeram jus ao calorão. Teve que vir passear, já que não deu para ir para a praia, né, por causa do trabalho, aí a gente veio passear um pouco aqui. Já que era para sentir calor mesmo, melhor aproveitar ao ar livre. Os parques de São Paulo lotaram de atletas, skatistas, patinadores, ciclistas e futuros ciclistas. Tá aprendendo. Enzo aproveitou para ensaiar os primeiros passos. Juan foi malhar, não se importou com o sol forte, se bem que foi o pai dele que fez o esforço todo. E quando ficou muito quente, esse vapor deu um alívio. Ajuda a refrescar um pouco, né, o calor. Passar o dia no parque dá fome, mas hoje ninguém foi para casa. Pão com mortadela, tradicional, né? Não deveria deixar de faltar para um bom paulista. Temos frutas também, que vida saudável, né? A gente tem que ter. Tem esse ventinho, né? Que bom até que tem esse ventinho agora para refrescar. Cada sopro de vento tem sido comemorado pelos paulistanos, que suportam ou não suportam temperaturas acima de 30 graus desde o Natal. Com esse calorão todo, para muita gente não basta aproveitar os dias de sol. A única forma de se livrar daquela sensação de que o mundo inteiro está pegando fogo é mergulhando dentro d'água. Só que nunca é tão fácil assim. Nessa piscina, na zona leste da cidade, cabem 3.000 pessoas. Hoje foram 6.000. A fila de espera dava voltas pelo prédio, demorava 2 horas e terminava nessa área quente como uma sauna. Daqui só dava para ver a água pela janelinha. Tá demorado o negócio, mas eu vou entrar. Com certeza eu vou entrar. Quando chegou a vez deles, a família toda foi para a piscina. E não foi sozinha. Ontem a gente veio aqui, não conseguimos entrar, tá muito lotado, aí hoje resolvemos vir mais cedo para poder aproveitar melhor. Quem conseguiu um espacinho não arredou o pé, porque suportar esse calor só debaixo d'água. Tá quente aí? Amanhã tem mais? O domingo vai ser de sol, calor e de chuvas de verão em grande parte do Brasil. O dia já começa bastante quente, principalmente no norte e no nordeste, e as temperaturas vão continuar acima da média. À tarde vai passar dos 30 graus em várias capitais. 31 em Porto Alegre, 33 em São Paulo e no Rio de Janeiro pode fazer 40 graus com aquela sensação de muito mais calor. O sol vai brilhar o dia todo no Rio Grande do Sul, de Roraima ao Amapá e da Paraíba ao Rio de Janeiro. E amanhã, de novo, o Nordeste vai ter os menores índices de umidade do Brasil, abaixo dos 30%. E nesse domingo, áreas de instabilidade que vêm do Paraguai vão manter as nuvens carregadas em parte do sul do país. Atenção para o Paraná, onde o tempo fica mais fechado com bastante chuva. Em Santa Catarina pode chover forte na madrugada, mas enfraquece durante o dia. À tarde pode haver temporais do sul de São Paulo ao centro de Mato Grosso do Sul. E tem previsão de pancadas de chuva com muitas trovoadas entre Mato Grosso, Amazonas e Maranhão. No hemisfério norte, o inverno intenso tem trazido muitos transtornos. No sul da Inglaterra, parte de um penhasco despencou depois de dias seguidos de ressaca forte. A chuva e a maré alta têm provocado enchentes e muita destruição em várias partes do país nas últimas semanas. Em Gales, 100 pessoas tiveram que deixar as casas por causa das ondas que destruíram a orla de uma cidade pequena do litoral.
E a agência ambiental alertou que os moradores das regiões costeiras devem se preparar para mais enchentes. Do outro lado do Atlântico, o sofrimento é com a nevasca. Uma onda polar atingiu a cidade de Toronto, a maior do Canadá. Com neve e ventos de até 100 km por hora, a sensação térmica era de 50 graus negativos, um recorde. Cada um se protegeu como pôde e muitos foram se divertir patinando. A nevasca, que atinge parte da América do Norte, afeta quase metade da população dos Estados Unidos e 13 pessoas já morreram por causa de tempestades, como informa a correspondente Elaine Bast. A maioria das mortes foi provocada por acidentes de trânsito. Por causa do gelo formado nas estradas, as rodovias ficam escorregadias. A neve também atrapalha a visibilidade. Nos aeroportos, milhões de pessoas no país tentam voltar para casa do feriado prolongado de fim de ano. Hoje, os terminais amanheceram com vários passageiros dormindo no chão à espera de um voo. Os mais sortudos conseguiram camas de campanha fornecidas pelas companhias. Hoje, quase 1000 voos foram cancelados. Agora à tarde, a sensação térmica aqui em Nova York é de menos 10 graus. Já é bem melhor do que ontem, quando chegou a menos 20, mas essa trégua é passageira. A partir de hoje à noite, uma nova onda de frio deve chegar ao país, afetando 140 milhões de americanos. Praticamente metade dos Estados Unidos, que devem enfrentar as menores temperaturas em 20 anos. No estado de Minnesota, as escolas públicas vão ficar fechadas na segunda-feira. A expectativa por lá é que os termômetros registrem menos 40 graus. Um frio como esse, diz a secretária do estado, 5 minutos são suficientes para começar a congelar as extremidades do corpo. Olha só o que o frio faz com uma bolha de sabão. Em menos de 3 minutos, a bolinha de sabão ficou assim, ó, congelada, virou picolé. Imagina como será na próxima semana. Quem se arriscar a sair de casa vai ter que vestir metade do guarda-roupa, como esta mulher. Estou com 4 calças, 4 blusas e ainda estou com frio, diz ela. O governo do Iraque enfrenta terroristas da Al-Qaeda e luta pelo controle de uma das maiores cidades do país. A maior parte de Fallujah, a 70 quilômetros de Bagdá, está sob o domínio da Al-Qaeda e de milícias sunitas. Os combates na região central do Iraque se intensificaram depois que o governo ordenou a remoção de um acampamento de oposicionistas na cidade de Hamad. Grupos que seguem a linha sunita do islamismo se queixam e se dizem marginalizados pelo governo de maioria xiita. A mesma facção da Al-Qaeda, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, assumiu hoje a autoria do atentado da quinta-feira passada no Líbano. A explosão de um carro-bomba matou 5 pessoas, entre elas uma estudante brasileira. Segundo o grupo, é uma retaliação ao envolvimento do grupo libanês Hezbollah, de linha xiita, na guerra civil na Síria. E uma correção na geografia. Há pouco nós dissemos que as buscas da Polícia Federal na aldeia Tenharim foram realizadas em Boa Vista. A localização correta é no município de Humaitá, no sul do Amazonas. Daqui a pouco, divulgadas as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 2 grandes do futebol brasileiro estreiam com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foram divulgadas hoje as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem teve um bom desempenho nas provas pode disputar uma vaga em universidade pública pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições começam na segunda-feira. O Luiz e a Letícia ficaram até tarde esperando para ver as notas que tiraram nas provas do Enem. Agora vem mais uma fase de expectativa. Eu já tô nervoso, né? Esperando, com medo de não passar, mas eu tenho fé que vou passar, sim. É que com a pontuação, o Luiz vai se candidatar a uma vaga no curso de Artes Cênicas da Universidade de Brasília pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Este ano vão ser 171 mil vagas em 115 instituições públicas de ensino superior do país. Dessas, 54 são universidades federais. As inscrições devem ser feitas no site do Ministério da Educação. Começam na segunda-feira e vão até a meia-noite da próxima sexta.
À medida que os estudantes forem se inscrevendo, a nota de corte para conseguir a vaga nos cursos pode mudar. Por isso é importante monitorar na semana que vem para, se necessário, escolher outra opção. Se a procura for grande, a nota de corte para conseguir a vaga num curso sobe. Pelas regras do SISU, o candidato pode fazer 2 opções e alterá-las até o fim do prazo de inscrição. A Letícia quer fazer arquitetura, mas se não conseguir pontos para o curso, já tem um plano B. Eu vou colocar a teoria da crítica da história da arte, para já ir me familiarizando com algumas matérias que são a mesma de arquitetura. Vou botar esse curso, se eu não passar, eu vou tentar vestibular e o Enem de novo. Vou tentar passar, até passar, mas eu quero arquitetura. Você encontra a lista completa das vagas e instituições de ensino do SISU na página do Jornal Nacional na internet. Agora o esporte. Brasil e Argentina decidem amanhã o título da Copa América de Futebol de Areia. Hoje a seleção brasileira não teve dificuldade para golear o México. No começo eles tentaram complicar, só tentaram. Rapidamente o Brasil dominou o México. 1, 2, 3, 10-1. Resultado que manteve a invencibilidade da seleção na competição continental. Mais uma vitória amanhã e o Brasil conquista o 10º troféu da Copa América. E certamente será uma decisão emocionante, porque o adversário é bastante tradicional. Qualquer esporte, falou Brasil e Argentina, a rivalidade corre solta. A Argentina correu muito, também venceu os 2 jogos que disputou, conquistou fãs no Recife. Admiradores passageiros. É um clássico, né? E nada melhor jogar contra a Argentina. Quem não quer jogar um jogo desse? Rivalidade. Contamos com a torcida pernambucana e tenho certeza que amanhã será um grande espetáculo. Você assiste à decisão da Copa América de Futebol de Areia amanhã ao vivo dentro do Esporte Espetacular, que tem outras atrações. Olá, muito boa noite. Amanhã você vai conhecer no Esporte Espetacular a menina Catilane, que luta para conseguir andar e fazer o que mais deseja, jogar vôlei. O drama de Michael Schumacher em detalhes. Os equipamentos para esportes radicais estão mais resistentes, mas os acidentes aumentaram. Ouvimos especialistas para saber as dificuldades que Anderson Silva vai enfrentar para voltar ao topo do UFC. É depois do Auto Esporte. Esperamos vocês, hein? Até lá. No segundo dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Cruzeiro e Internacional estrearam com vitória. Em Taubaté, sob um calor de 35 graus, o Cruzeiro goleou o São José do Amapá, 8-0. Destaque para Lucas Kevin, autor de 3 gols no jogo. O Cruzeiro é o líder do Grupo S. No Grupo E, o Internacional venceu o Rio Claro por 3-2, com 2 belos gols. Silva arriscou de muito longe e acertou o ângulo. O outro golaço da partida foi esse aí, do Andrigo, cheio de estilo. Veja a seguir, ambientalistas australianos protestam contra um plano que amplia a pesca de tubarões. Papagaios resgatados de traficantes são devolvidos à natureza em Pernambuco. Ambientalistas fizeram hoje na Austrália uma manifestação em defesa dos tubarões. Um plano que entra em vigor na semana que vem prevê a instalação de ganchos com iscas para pescar os tubarões, que também poderão ser caçados a tiros pelos pescadores. Nos últimos 3 anos, 7 pessoas morreram em ataques nas praias da Austrália. Os ambientalistas afirmam que a culpa é da pesca predatória que acaba com os alimentos dos tubarões e dizem que é possível evitar os ataques sem matar os animais. No Brasil, uma luta para salvar papagaios. Depois de um longo tratamento, aves recuperadas de traficantes estão sendo libertadas numa das mais belas regiões do interior do Nordeste. A imensidão da Chapada do Araripe, na divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí, é o mais novo refúgio dos papagaios da Caatinga. As formações rochosas com fissuras e buracos são ideais para abrigar os ninhos. A espécie foi praticamente extinta por causa do tráfico de animais silvestres e pela caça predatória. Por que matava os papagaios? Para comer, assado na brasa.
Voando em grupos, no alto das árvores, eles estão de volta, trazidos pelos técnicos do IBAMA. De casa em casa, os moradores foram preparados para recebê-los. Não socorro, quando os papagaios chegarem por aqui, a gente aconselha que a senhora não dê comida caseira, né? Deixe ele ficar por aqui livre. A agricultora se tornou uma defensora dos papagaios. Foi a coisa mais linda do mundo que eu já vi em minha vida. Em tempo de seca, quando o alimento e a água ficam mais escassos, os papagaios precisam de alguns cuidados. Por isso, eles têm um encontro marcado todos os dias no final da tarde. Eles voltam para esse mesmo local onde foram soltos. São 98 papagaios. O banquete de frutas é disputadíssimo. Alguns passaram até 10 anos presos em gaiolas, criados como animais domésticos. A maioria escapou do comércio ilegal. Em setembro de 2011, cerca de 500 filhotes foram encontrados no fundo falso de um caminhão. Voluntários se revezaram para alimentar tantos famintos. O esforço não foi em vão. Os sobreviventes abrem caminho para que centenas de outros papagaios apreendidos também ganhem a liberdade. A gente tem relatos já de ninhos, de formação de ninhos, formação de casais, também os animais se alimentando do alimento natural, certo? Mas isso também é gradativo. Eles já deixaram uma lição importante para os moradores. É preservar, conscientizar e tornar esse lugar sustentável, para que as futuras gerações cuidem desse patrimônio tão belo. Amanhã é dia de onça e de boiada no Globo Rural. O programa está fazendo 34 anos e, para comemorar, foi até o Pantanal sul-mato-grossense. A onça pintada, o maior felino das Américas, agora virou atração no Pantanal. Turistas do mundo inteiro estão vindo para a beira dos rios para avistar as feras. Na época da seca, a onça pintada se aproxima das margens dos rios, à procura de um lugar fresco e com água em abundância. E para lembrar os velhos tempos que ainda não acabaram, nossa equipe acompanhou uma comitiva conduzindo uma boiada. Foram 3 dias e 3 noites, desde os pastos secos da Serra da Bodoquena até as terras úmidas do Pantanal de Corumbá. O Globo Rural é amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília. E o Jornal Nacional termina aqui. Aproveite o fim de semana. Boa noite e um bom domingo.